Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Estou aqui com o colega Welson. Hoje nós vamos falar sobre trabalho rural, sobre a segurança no trabalho rural. Este programa é um oferecimento de MegaSafe, consultoria de segurança do trabalho, e site Segurança do Trabalho NWN. Ele que é consultor na área de segurança do trabalho já tem um bom tempo. E aí, Elcio, tudo bem? Tudo jóia, Nestor? Tranquilo? Tranquilo. Se apresenta aí, pessoal. Bem, pessoal, primeiramente é um prazer estar falando aqui com vocês, com o nosso amigo Nestor, que já acompanha um certo tempo também. Esse longo tempo que ele falou de trabalho se resume a 8 anos. Desses 8 anos, um bom tempo acompanhando o nosso amigo aqui também. Sim, desde quando iniciei na carreira, comecei a trabalhar com trabalho rural, a prestar assessoria em fazendas, em empresas rurais, né? Porque hoje em dia fazenda é um nome complicado de se dizer. Porque a gente fala fazenda, o pessoal já imagina que lá faz queijo, que lá você vai ter um docinho. Não é isso, lá você tem todas as normas voltadas para a área rural, né? Você tem horário de trabalho, você tem todas as especificações com relação à alimentação, com relação à logística, transporte. Então, é um segmento diferenciado em crescente expansão, diria. Beleza. Sobre sua formação, você é formado como técnico de segurança do trabalho, já tem quanto tempo? Tem exatamente 8 anos, sou técnico de segurança no trabalho, Já foi seu primeiro segmento de trabalho depois da formação, então? Digamos assim que eu comecei como vendedor de assessoria. Me apaixonei pela área de segurança, comecei a vender o serviço, a prestar algumas assessorias como estagiário em técnico de segurança no trabalho, já me encaminhando no mercado com algumas empresas que eu trabalhava, né? Então isso veio dando uma credibilidade, vamos dizer assim, uma certa experiência. Quando já ingressei no mercado mesmo como técnico de segurança, já tinha uma vasta experiência na área de consultoria, porque vendia e também auxiliava como estagiário. Interessante, já conhecia o funcionamento ali todo. Com certeza. Foi só fazer a junção do curso técnico para... E a experiência que a gente já tinha adquirido, né? Legal. Experiência essa que eu acho que é muito importante a gente falar no decorrer do assunto aqui, porque não se faz um consultor do nada. É verdade. É preciso um certo trabalho, uma certa experiência para que a gente possa desenvolver esse trabalho no mercado. Com certeza. Muitas vezes o colega fica chateado com a gente quando a gente fala isso, né? Mas é importante a pessoa ter um tempo de formação, um tempo de prática já antes de se lançar como consultor. Porque quem é o consultor? O consultor é aquele cara que entra na empresa e tem que resolver uma coisa o mais rápido possível. Ele não é aquele que pode passar o mês todo dentro da empresa, não é verdade? Não, o consultor não pode ser o problema, ele tem que ser a solução da empresa. Principalmente no meio rural, ele chega para resolver. Se você chega lá para causar mais um problema para o produtor, ele não vai querer você lá, né? Então você tem que ter um trabalho diferenciado, além daquilo que para corresponder e talvez até superar a expectativa do produtor. Então o consultor, a própria palavra fala, é consultoria. Às vezes a gente confunde muito com assessoria. Assessoria você ajuda a fazer, você coloca a mão na massa. O consultor não, ele diz como se deve ser feito e apresenta os resultados de forma satisfatória, senão você está fora do mercado. É verdade. Isso é a solução. Ele é a solução. Bacana. Bom, NR31, né? É uma NR grande, tal como a NR32. Ela tem um mundo ali dentro dela, né? Como é que é trabalhar nesse segmento? Olha, é fascinante o que a NR31 te dá de opção. Ela te abre um mundo paralelo, porque muitas das vezes o técnico de segurança no trabalho, ele sempre está preocupado com NR18, NR24, NR... Você pode me ajudar? NR4, 5, né? E muitas das vezes a NR31 ela abrange tudo isso. Ela tem um pouco da NR5, ela traz um pouco da NR4 para dentro daquele mundo paralelo que é o campo, com as especificações que o campo exige. É um mundo muito peculiar, a gente tem uma diferenciação muito grande, porque às vezes técnicos de segurança no trabalho chegam dentro da fazenda, querem implantar todas as normas lá dentro e esquecem de seguir a norma mãe que chama NR31. Ou seja, no ambiente rural a pessoa tem que observar a NR31 e tem também que estar observando as outras, né? No que complementar, né, a NR31. Você foi muito feliz nessa colocação. Você tem que observar a NR31 e aquilo que for
satisfatório para agregar valor, a NR31 você usa. Por exemplo, a NR7, você pode utilizar a NR12, que é muito importante também, porque hoje o maquinário está muito grande nas fazendas. A evolução. A evolução está absurda. A cada dia que você chega numa fazenda tem uma coisa diferente. Existem fazendas que tem parte mecânica lá dentro que trabalham com torno, solda, todo tipo de material que a NR12 contempla também. Tanto é que a última alteração que veio na NR31 basicamente trouxe vários textos da NR12 para dentro, falando sobre maquinário, sobre maquinário automotrizes, sobre lixadeira, sobre torno. Então tudo isso é cobrado mediante uma fiscalização. Interessante. Então a NR31 ela é a norma mãe do campo. Você vai agregar valor com outras normas em si, não ao contrário. Interessante. Espera aí, esses filhos da mãe, se ele pode passar. Bom, aqui em Goiás a gente tem uma preocupação, eu falo porque eu estou participando do Fórum do Ministério Público, como você também está, né? Com certeza. Então a gente vê muito falar sobre trabalho escravo. Existe mesmo ainda trabalho escravo nas fazendas? Olha, no segmento rural? Com certeza, e existe muito, Nestor. É um segmento que ainda tem muito essa questão cultural, de que o produtor é aquele senhor feudal ainda. Vamos voltar lá atrás. Ele ainda é aquele senhor que contrata a sua mão de obra, entre aspas, barata, não te dá condições de trabalho satisfatórias e exige uma produção excessiva, exige uma carga excessiva de horário. Acha que é o dono da sua vida. Com certeza, com certeza. E existe bastante ainda, convivo muito com isso nas regiões onde a gente trabalha. Mudar essa cultura está sendo um trabalho gradativo que a gente vem fazendo. Também existe grande participação do Ministério do Trabalho, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, porque se não tivesse o Ministério Público era muito difícil. Antes do Ministério Público atuar em cima do trabalho análogo ao escravo, que a gente tem que diferenciar isso, né? Ah, é? Qual a diferença entre um e outro? A questão do trabalho análogo ao escravo é muito mais fácil você vamos dizer assim, ser enquadrado no trabalho análogo ao escravo, né? Porque a gente fala trabalho escravo, vamos voltar lá atrás, você tinha aquelas pessoas que eram presas, aquelas pessoas que não recebiam, não tinham remuneração, as pessoas que eram forçadas ao trabalho exaustivo. O trabalho análogo ao escravo menciona bem isso. Vamos voltando lá atrás, menciona bem esse trabalho escravo. Mas o análogo ele é muito mais fácil de ser enquadrado hoje. Por exemplo, se a sua empresa deixar faltar água potável para o funcionário, porque muitas das vezes a empresa leva aquela garrafa d'água de 5 litros que o cara leva de casa e tem que tomar o dia inteiro, se acabar, acabou, isso é um trabalho análogo ao escravo. Se você deixa de fornecer uma alimentação para que o funcionário traga aquela antiga boia fria, isso é um trabalho análogo ao escravo. Então é muito mais fácil do que a gente imagina. Abriu um leque assim, de enquadramento muito maior. Com certeza, com certeza. Se você, por exemplo, muitas fazendas ainda hoje transportam funcionários na carroceria de caminhonetes, sujeito a tempo, aos riscos do trânsito, de rodovia. Isso é um trabalho análogo ao escravo. Então, se você deixa de fornecer uma área de vivência, é um trabalho análogo ao escravo. Então, tem vários pontos. Então, a gente tem que saber analisar cada ponto disso para entender que trabalho análogo ao escravo é muito mais fácil de ser enquadrado do que ainda estão imaginando. Porque quando você chega num produtor e fala, você está escravizando seu funcionário, ele já pensa, mas eu não coloco o meu funcionário no tronco. Não precisa. Basta que você não dê uma condição necessária e boa para que ele possa dormir, por exemplo. Quantos alojamentos a gente encontra em condições precárias? Eu já encontrei alojamento onde o forro era lona preta. E por cima dessa lona preta tinha morcego. Né? Era um antigo estábulo. Então, é o que a gente encontra ainda nos dias de hoje. Então, é muito complicado esse enquadramento. Bom, eu estou vendo também uma mudança com relação ao uso de containers para abrigar os trabalhadores assim, de forma provisória. O pessoal na área rural está usando muito isso, não? Olha, tem uma área de vivência que foi criada, montada por algumas empresas,
No container? Não exatamente um container. Você pega, por exemplo, uma carretinha rural, né? Aquela carreta tracionada por trator, por exemplo, né? O pessoal ia lá, montava uma área de vivência ali, coloca toda a especificação, coloca água gelada, coloca forro, termoisolante. O copo tem que ser descartável, não? Copo descartável. A gente indica o copo individual, com nome, identificação da empresa, bacana. que o funcionário leva para casa, o funcionário somente ele utiliza, né? E o custo da empresa diminui, você não tem o risco desse funcionário jogar esse copo na natureza, né? E o contato dele é sempre à mão, esse copo vai estar sempre à mão do funcionário. Então não tem o risco dele não ter o copo para beber água. A empresa economiza e cumpre a legislação ao mesmo tempo. Com certeza. E para o funcionário também é bem mais, vamos dizer assim, mais viável. Eu, como consultor, eu acompanho algumas empresas. Depois que nós implantamos o copo individual para cada funcionário com o seu nome, acabou aquele negócio do funcionário esquecer o copo em casa. Ah, então se não tem copo descartável, como que eu vou beber água? Não. Já fica dentro da mochilinha dele, dentro do armário. O funcionário ele tem todo o equipamento dele guardado ali dentro da empresa, não tem um risco de perder. Interessante. Bom, nós já falamos aqui que a NR31 é gigante, né? Muito abrangente. E aí sempre vem aquela pergunta, né? Com relação aos exames, vai observar a NR7 ou a NR31? Olha, é dos grandes questionamentos que eu escuto de vários técnicos de segurança que a gente tem acompanhado aqui, colegas nossos que perguntam. Como nós falamos, a NR31 é a norma mãe, mas você precisa dos anexos, você precisa das normas que vão auxiliar o campo. Uma delas é a NR7, porque a NR31 ela não dimensiona quais os tipos de exames são específicos, são inerentes às funções rurais. Então você vai utilizar a NR7. Né? Segundo, quem é que pode estar dimensionando quais exames complementares o funcionário pode fazer? Somente o médico do trabalho. Não nos compete, como técnico de segurança no trabalho, fazer esse tipo de analogia. Extintores na área rural, o pessoal está usando assim na área onde tem os alojamentos, onde tem a área de vivência? Como é que é essa questão? Com certeza, a gente tem indicado, é um trabalho de constante evolução. A gente trabalha muito essa cultura do que pode acontecer também na área rural, não acontece somente na prática urbana, acontece na área rural também. Máquinas se incendeiam, alojamentos, onde você tem pessoas alojadas, você tem que ter uma série de normas. Então tudo isso tem que ser seguido, a questão de extintores é norma básica. Com certeza. Bom, Elcio, com relação à área de vivência, o que a pessoa precisa observar, a pessoa que está lidando nesse ambiente rural? Interessante, Nestor, essa questão de área de vivência, muitas das vezes o técnico me pergunta, mas e o que não está na norma, o que eu sigo? Eu vou seguir os critérios e parâmetros do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério Público do Trabalho. Isso é que tem que ser observado, porque muitas das vezes você chega em alguns lugares, o cara tem uma barraca sanitária, tem uma etiquetinha lá, aprovado pela NR31. Né? Quem aprovou? Será que está certo? Será que mediante uma fiscalização você vai estar amparado? Busque isso, vamos buscar esse conhecimento, vamos interagir mais com os auditores fiscais. Não vamos esperar chegar uma auditoria, é muito mais fácil você buscar esse conhecimento, verificar esse conhecimento da sua região, porque pode variar bastante né, o entendimento de cada fiscal, de fiscal para fiscal. É verdade. Então você não pode ficar à mercê de uma iminente fiscalização esperando que aconteça. Você tem que buscar esse conhecimento. Os parâmetros que não estão na norma, nós temos que buscar o quê? Conhecimento nesses dois órgãos. Mas uma dica que eu dou para vocês é o seguinte. O Corpo de Bombeiro também é outro, né? O Corpo de Bombeiros. Por região ali, eles tratam de... Eles podem mudar a legislação, né? Desde a alteração da NR23, eles também têm essa... Eles têm essa especificação, eles também alteram as normas da região. Normas técnicas ou instruções técnicas, né? Varia de estado para estado. Justamente, desde a mudança da NR23, com certeza. Então fica a cargo de cada estado. Outra coisa, pessoal, que eu sempre busco muito nessa parte de consultoria para indicar para os clientes é o seguinte: a norma te dá o mínimo, não te impede de fazer a mais. Né? Então busque fazer além, não faça só o que a norma pede.
se eu posso levar um melhor conforto para o meu funcionário, todo auditor fiscal que eu converso, ele sempre me fala, o que você faz a mais, que faz além para o seu funcionário, é benefício para você, não só para ele. Aí entra a questão do protetor solar, né? Os colegas também têm uma discussão antiga já, né? Protetor solar é EPI, não é EPI? Ó, protetor solar não é EPI, então eu não vou fornecer, né? Aí eles não veem esse lado aí que você está falando, o lado do conforto, o lado que o sol vai trazer mal para a pele do empregado e ele pode entrar na justiça futuramente contra a empresa, né? Justamente, e causa ganha. E às vezes um protetor fator 30, que você encontra em várias lojas aí de materiais de segurança, que já estão vendendo bastante, você protege o seu funcionário. Não vamos pensar só na norma, vamos pensar no ser humano. Acho que o princípio principal da nossa função é essa, é pensar no ser humano. Nós estamos ali para poder facilitar a vida do ser humano que trabalha. O colega que está no campo, geralmente é uma pessoa sem instrução, uma pessoa mais leiga, então cabe a você também que tem esse grau um pouco maior de instrução, vamos dizer assim, porque eu acho que experiência de vida isso conta bastante também. Verdade. Mas o grau de instrução nosso, ele é um pouco maior, mais elevado, então vamos levar isso como benefício para o colaborador, né? É verdade. E aqui eu vou até abrir já um adendo, né, com relação ao protetor solar que a gente estava falando aqui. Existem já protetores solares com CA, mas eles não são protetor solar, eles são um creme de proteção que tem também um fator de proteção solar, né? Então não existe ainda o EPI de proteção solar, mas como o Elcio aqui mesmo falou, não é por isso que você não vai fornecer a proteção para o seu trabalhador, porque se acontece alguma coisa com a pele dele, se tem um problema de pele, com certeza a empresa pode ser punida por isso. Então vamos cuidar, independente de estar na norma ou não. Se fosse só o que está dentro da norma, as normas falariam assim, a empresa deve fazer somente o que está dentro da norma, mas não existe nenhuma norma que fala isso. As normas são claras, ela diz que a empresa tem que cuidar da saúde dos seus empregados. Eu sempre digo para o meu cliente o seguinte, faça para o seu funcionário como se fosse para você. O alojamento onde ele dorme, será que você dormiria ali? A comida que ele come, você come na sua casa? Então pense dessa forma e você vai conseguir alcançar os patamares mais elevados na área de segurança e saúde no trabalho. Com certeza. Bom, El, se o uso das ferramentas, do maquinário da área rural, como é que fica a proteção? Olha, alguns pontos ainda estão falhos. Não vamos mentir para vocês aqui. Vamos ser bem realistas, né? Alguns pontos ainda são falhos. Alguns maquinários saem novos, sem alguns itens de proteção que a norma pede, o que é importante você observar isso também, né? A questão de ferramenta manual é importantíssimo, a parte de treinamento, a parte de EPI, proteção dessas ferramentas. Exemplo, ainda existem lugares que tem corte manual de cana, hogging de milho, por exemplo. Você tem que usar uma lima com proteção adequada. Muitas das vezes o funcionário vai lá e improvisa um pedaço de madeira como proteção para amolar um cutelo, para amolar uma enxada, um enxadão. Então você tem a proteção necessária para isso já. Vamos observar essas proteções, vamos observar como que o funcionário manuseia esse equipamento, se está sendo transportado da forma correta, se existe uma ficha de inspeção desses materiais, uma ficha de entrega, semelhante a que é feita como ficha de EPI, vamos fazer uma ficha de ferramental também. Interessante. A parte de mecânica, o pessoal muitas das vezes, eu acho engraçado quando eu vejo um mecânico com a marreta e um cabo de metal soldado. Eu pergunto para ele, isso foi especificado por quem? Qual norma que está especificado que pode ser feito assim? Né? Mas muitas das vezes o cara pega uma marreta de 2 kg e quer usar como se fosse uma de 10. O cabo de madeira não foi projetado para isso mesmo. Então você tem que usar a ferramenta correta. Extensores de chave, por exemplo, o cara pega uma chave, acopla outra aqui, faz uma gambiarra, não, aqui agora tá boa, agora eu não faço força. Mas se essa ferramenta quebra, venha machucar um companheiro, se essa ferramenta quebra, vai no olho de alguém. Vamos observar isso, essa parte de ferramenta manual ainda é muito pouco trabalhado na área de segurança. Acho que a gente tem que buscar mais esse entendimento, tem que buscar mais treinamento. Eu diria que um grande parceiro nosso que não é usado, Nestor, que não tem custo para a empresa, né? Porque indiretamente o produtor já paga por isso,
é o Senar, que é o sistema S da área rural. Então vamos utilizar isso aí, vamos utilizar essa ferramenta grandiosa que nós temos em mãos, vamos treinar os nossos colaboradores, os nossos funcionários, para que eles possam ter um ambiente melhor de trabalho, possam ter uma profissionalização melhor. Existem uma gama de cursos que a gente pode buscar para nossas empresas. Até gratuitos, como você falou, pelo sistema, né? Todos eles são gratuitos. Que bom. Você, além dos cursos profissionalizantes que o Senar oferece, existem cursos para familiares, agriculturas familiares. Existem cursos que o Senar também promove para as esposas dos seus funcionários. Porque muitas das vezes você trabalha na fazenda, mas a sua esposa fica ociosa. Ali ela pode desenvolver um artesanato para complementar a renda do colaborador. Isso pode trazer uma satisfação maior para o seu colaborador trabalhar na empresa também. Com certeza. Né? E eu acho que funcionário feliz trabalha melhor. Com certeza. Então, tudo que a gente busca hoje em dia é o bem-estar e a segurança do funcionário. E isso influencia bastante. É verdade. Bom, Elcio, como é que fica a questão dos exames nessas localidades? Aí o pessoal está afastado, no interior, lá longe. Como é que fica a questão dos exames? Olha, eu vou te falar que é bem precário isso. A gente tem uma certa representatividade já com relação, vamos dizer, uma reclamatória com relação a esses profissionais que atuam em locais de pouco acesso. Porque muitas das vezes um ASO, o cara vai lá e cobra em média hoje R$40, R$50, te pergunta o seu nome, pergunta se você fuma e você está ok. Igual faz na cidade. Com certeza, com certeza. Só que o trabalho rural ele exige muito mais esforço físico, ele exige uma atenção maior, exige de um operador uma saúde diferenciada. Um operador de máquinas, por exemplo, pela experiência que a gente tem, deveria estar fazendo um eletrocardiograma, um eletroencefalograma. Será que isso é feito nessas regiões? Eu posso te dizer, não é feito. Não são feitos esses exames. Será que esse funcionário ele passa por... E será que não é feito porque o médico não pede ou porque a empresa se omite? Eu seria que é uma junção das duas coisas. Né? Junta o inútil com o desagradável, vamos dizer assim. Porque você junta o ambiente que não é propício, a região que não comporta tais exames e muitas das vezes o próprio empregador também não quer fazer. Para quê? Se é só uma safra. Né? Então, assim, a gente tem que ter uma certa atenção com esses exames. Estamos tendo alguns problemas com o Ministério do Trabalho, porque quando ele chega, verifica que esse exame está sendo mal feito. Aí, meu amigo, a empresa que responde, não é o médico, porque a responsabilidade é sua. Você que vai representar contra o médico depois. Né? Então, a empresa tem que estar atenta a isso. Se o médico é credenciado, outra coisa importante, não basta você falar, eu sou médico do trabalho. Onde? Existem muitos médicos por aí falando que são médicos do trabalho, quando na realidade não atendem às normas. Então vamos ficar atentos a isso aí. Com certeza, vai fazer toda a diferença, né? Com certeza. Porque a parte médica, ela anda passo a passo com a segurança do trabalho, né? Se o cara não está bem fisicamente, ali já é um prato cheio para acontecer um acidente, né? E, enfim, doenças e tal. Eu diria que é um casamento perfeito. Tem que haver esse casamento. Se não haver o casamento da segurança com a saúde, fatalmente o seu colaborador é um agente inseguro dentro da empresa. É verdade. Mudança de função. Mudança de função é outra coisa que não se tem praticado nas empresas. Então, o que a gente tem que estar atento, pessoal? Funções específicas. Não podemos colocar todos os funcionários das nossas empresas como trabalhador agrícola polivalente. Né? Se você coloca um trabalhador agrícola polivalente, um ganha 2 salários, um ganha 5 salários, isso vai gerar um paradigma, um problema trabalhista para você. Né? Você tem outro problema, se eu faço a mesma função que o Nestor, se eu sou técnico, ele também é, por que ele ganha 5 vezes mais que eu? Né? Então vamos analisar isso aí. Outra coisa, será que a minha função que eu exerço é igual à do Nestor? Será que eu ganho 2 e o Nestor ganha 5? Porque nossa função é igual? Talvez ele faz alguma coisa a mais que eu, alguma coisa que gera um risco a mais. Né? Mas eu, funcionário, vejo só o salário. A empresa tem que verificar
se isso está correto, se a função que ele exerce não tem um risco a mais. Então, quando eu subir para a função do Nestor, eu preciso fazer um exame de mudança de função, sim. Porque muitas das vezes eu saio de um risco X e passo para 3X. Nem 2X, 3. Então o risco é muito maior. Então vamos estar atentos a isso aí também. Muitas das vezes eu pego um trabalhador polivalente e coloco ele numa máquina porque o trabalhador da máquina faltou. Será que esse cara tem treinamento? Será que ele tem curso? Tem os exames corretos? Tudo isso tem que ser analisado. Com certeza. Né?